Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: cabeças decepadas. Oi, o meu nome é Célio e eu trabalho com entregas numa cidade litorânea do estado de São Paulo. Eu nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou quaisquer outras coisas que não tivessem uma explicação racional e científica. Porém, justamente em uma noite de sexta-feira 13, quando eu estava voltando da minha última entrega, minha opinião mudaria drasticamente. Eu tinha realizado essa entrega em uma localidade bastante afastada da área mais urbana da cidade. Esse lugar tem a mata muito fechada, possuindo alguns poucos sítios e chácaras. Logicamente, essas moradias ficavam bem longe umas das outras, sendo que para eu chegar lá, onde eu tinha que fazer a entrega, era preciso subir vários morros, onde não havia iluminação pública pelo caminho. As únicas luzes que eu avistava de vez em quando eram as de alguns veículos que cruzavam o meu caminho, e às vezes as dos lampiões a gás que alguns sítios mantinham em suas entradas. Pois bem, como falei, eu estava na minha última entrega, descendo o morro para voltar para minha casa. Quando eu percebi, à minha frente, no chão, 2 objetos arredondados e mais ou menos como do tamanho de bolas de futebol. Eu fiquei imaginando por que 2 bolas de futebol estariam perdidas num lugar tão deserto como aquele, e pensei que poderiam ter caído de algum carro ou que algum grupo de adolescentes vindo de algum acampamento tinha as esquecido por ali, ao beber água das nascentes que haviam nas proximidades. Minha curiosidade foi tão grande que eu resolvi olhar os objetos de perto. Ao me aproximar deles, percebi que quanto mais eu os alcançava, mais parecia que eles se moviam. Tentando pensar de modo racional, eu me perguntei: será que há algum animal por baixo dessas bolas? Entretanto, para minha surpresa, eu comecei a ouvir risadas perversas e diabólicas. Eu só não sei de onde estavam vindo. Foi então que um pavor como eu nunca tinha sentido se apoderou de mim. Aquelas 2 coisas se viraram na minha direção. E então eu pude perceber que eram cabeças decepadas de pessoas que estavam no meio do caminho. Porém, estavam dando risadas infernais e tremiam como se quisessem pular do chão. Ao ver aquilo, o meu medo foi tão grande que eu perdi os sentidos e apaguei ali mesmo, instantaneamente. Fui acordado horas depois por um grupo de caçadores que estavam indo embora e passavam por ali. Ao contar o que tinha acontecido, eles me falaram que fazia poucos dias que um casal tinha sido assaltado e degolado ali, bem próximo de onde estávamos. Imagino que, por ser sexta-feira 13, os espíritos daquele casal estavam assombrando o seu lugar de martírio e execução. Daquele dia em diante, nunca mais fiz entregas em lugares tão longes e sinistros como aquele. Segundo caso: jovens e imprudentes. Olá, o meu nome é Augusto, e antes disso acontecer, eu era totalmente cético. Eu achava que quando você morria, acabava tudo e pronto, nada mais acontecia. Só que hoje, eu vejo que eu estava totalmente enganado. Tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos. Na época, eu morava em uma cidade do interior. Eu tinha uma amiga
que residia em uma casa que ficava do lado de um cemitério. Os pais dela estavam a todo momento viajando a negócios. Estavam frequentemente em São Paulo ou no exterior. Então, a nossa turma de amigos sempre ia passar um tempo na casa dela. O que era meio tétrico sobre o lugar é que a vista de todas as janelas da casa eram o cemitério. Numa noite, estávamos todos realmente entediados, e lá na minha cidade havia poucas coisas que você podia fazer de interessante. Quando você começava a se divertir, já tinha feito de tudo. Então, nós 5 decidimos ir brincar de evocar espíritos. Eu estava totalmente descrente com a coisa toda. Nós ficamos só de zoação por um tempo, chamando pessoas famosas, como o Raul Seixas, os Mamonas Assassinas e etc. Obviamente, sem sorte nenhuma. Possivelmente, por estar frustrado e totalmente cético, eu acabei chamando pelo Príncipe das Trevas. Quase que imediatamente, a sala onde nós estávamos ficou gelada, muito fria mesmo, e nós estávamos no meio do verão. Não era como o frio de uma brisa que passa pela casa. Parecia mais que tínhamos entrado em um freezer de açougue. Estava realmente muito frio. Por alguma razão, todos nós olhamos para a porta da frente da casa e percebemos que agora a mesma estava escancarada, apesar de termos fechado e trancado tudo quando entramos lá. Depois vimos algo que era como se fosse a sombra de alguém numa parede. Em um instante, aquilo estava vindo em nossa direção e estava vindo muito rápido. Uma sensação horrível tomou conta da gente. Então levantamos e saímos todos correndo pela porta dos fundos. Quando saímos, sentimos novamente o calor e a umidade do verão. Um dos meus amigos voltou até a porta e colocou a mão lá dentro da casa. Era uma temperatura completamente diferente. Lá dentro, tudo continuava bem gelado. Nenhum de nós, incluindo a garota que era dona da casa, voltou para lá por alguns dias depois daquilo. Ela ficou dormindo na casa de uma amiga até os pais voltarem da viagem. Eu deixei a cidade algum tempo depois, mas mantive contato com os meus amigos de lá. Eles me falaram que ainda hoje, em suas próprias casas, às vezes veem um rosto espreitando nos espelhos, sombras estranhas, objetos que se movem e coisas do gênero. Eles não têm mais sossego desde aquela noite. Terceiro caso, o toque da morte. Olá, eu me chamo Vitor, e esse fato aconteceu comigo já há alguns anos. Eu devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade quando isso aconteceu. Minha família tem uma situação financeira estável e bem consolidada, e assim nós damos festas e comemorações com alguma frequência. Este evento em específico, onde tudo ocorreu, foi realizado por alguns dos meus tios por parte de pai. Eles resolveram caprichar e contrataram uma enorme quantidade de serviços para a festa, e eu fiquei muito animado. A festividade foi em uma chácara, e lá, nós, crianças, tínhamos muitas atividades para recreação. Em um determinado momento, eu estava voltando de um joguinho de futebol com meus primos, e eu estava muito cansado. A sede era grande, então me dirigi rapidamente para uma daquelas geladeiras de porta de vidro com bebidas do tipo que tem em mercado, padaria, restaurantes, etc. Quando eu ia abrir a porta dela e estava quase colocando a mão na maçaneta, o meu braço foi seguro subitamente por alguma coisa que eu não tinha percebido anteriormente. Eu olhei para o meu braço
e havia uma mão formada por sombras bem escuras, mas meio transparentes. Naquele momento, eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: Sai daí! Não toca nessa maçaneta que eu tenho outro alvo. Mesmo assim, eu ainda tentei abrir a porta mais uma vez. Porém, a mão apareceu de novo, e dessa vez ela estava mais forte e gelada. Eu saí de lá e fiquei olhando de longe, tentando entender o que era aquilo. De repente, eu percebi que tinha um garçom indo em direção a essa geladeira. Eu cheguei a gritar para ele não abrir a porta, mas como a festa estava muito barulhenta, ele não ouviu. Infelizmente, ele tocou no puxador da porta da geladeira e começou imediatamente a ter convulsões e caiu ali mesmo. Várias pessoas chegaram para ajudar, mas foi em vão. Ele já estava morto. Depois foram examinar o refrigerador e descobriram vários fios soltos na parte elétrica dele. Não tinha nem como aquilo estar ligado e gelando naquela ocasião. Entretanto, de alguma maneira, ele estava funcionando. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.